Bom dia mais uma vez. Hoje, nesse dia especial, pode botar para ver assim, tá ótimo. Nesse dia especial, nós fomos convidados a falar sobre o Evangelho no lar e nos sentimos muito à vontade para fazê-lo. Como sempre falamos, é sempre com muita alegria que retornamos a esta casa, recebendo o convite de Jesus para falar sobre seus ensinamentos e fazer parte deste que chamamos de banquete espiritual. Então, nessa manhã, nós vamos conversar um pouco sobre o que seja Evangelho no lar. É claro que eu não poderia começar sem provocá-los. Vocês fazem o culto do Evangelho no lar? Já pensaram sobre isso? Tem desejo de fazer? Para que serve? Em doutrina espírita, nós aprendemos, como a Saruí sempre nos lembra, o porquê das coisas. E há muito tempo atrás, antes da época dos dinossauros, quando tomei contato com a doutrina espírita, eu aprendi o que seria isso. Passando por um momento daqueles que ninguém aqui passou, difíceis, em que eu me vi sozinho no mundo, fisicamente falando, eu tomei contato com um texto que falava sobre o culto do Evangelho no lar. E aprendi que eu poderia fazê-lo sozinho, entre aspas. E comecei a fazer. Como sabemos, a doutrina espírita é uma ciência. Nas próprias palavras de Allan Kardec, uma ciência de observação. Que se sustenta em conceitos filosóficos da vida, cujo caráter religioso da coisa é a moral cristã. Por isso que, em essência, nós somos cristãos, porque defendemos e divulgamos a doutrina de Jesus, na sua essência. Naquilo que ele nos ensinou, de como nós deveríamos nos relacionar conosco mesmos, com os nossos irmãos em humanidade e com Deus, nosso Pai. Para isso, nós passamos por uma jornada evolutiva. Nessa jornada evolutiva, nós precisamos nos adaptar às leis, que são eternas e imutáveis. Nós que temos que nos adaptar às leis, e não o contrário. Nesse sentido, como espíritos rebeldes que somos, e no exercício de uma lei fundamental que é a do livre-arbítrio, nós negligenciamos, nós reagimos contrários à lei e sofremos as consequências do não cumprimento da lei. Portanto, os conceitos que Deus castiga, que eu sofro por causa disso, para a ciência espírita isso não se sustenta. Para a ciência espírita é uma lei de causa e efeito. Se eu pratico o mal,
Eu sofro as consequências do mal praticado. E os instrumentos que Deus se serve são os mais variados possíveis. E às vezes é o outro. É um irmão que se apresenta para nós como um filho rebelde, um pai opressor, uma mãe negligente, e por aí vai. Um patrão, um colega de trabalho, um irmão espírita. Esses irmãos são instrumentos dentro da lei de causa e efeito que vão nos ajudar a nos corrigirmos. Então, cada vez que a gente comete o desvio de rota, nós somos convidados a voltar para o caminho correto. E qual é o caminho correto? Aquele traçado por Jesus, que está resumido lá no Sermão da Montanha. Ali está o roteiro do como bem proceder, como nos tornarmos justos. E aí Jesus nos ensinou o que nós deveríamos fazer para alcançarmos o chamado reino de Deus, o paraíso, a felicidade. Se ele falou que é possível, é porque é possível. Nós ainda não alcançamos porque estamos no estágio evolutivo ainda muito imperfeito. Mas queiramos ou não, nós vamos chegar à perfeição relativa aos seres. Estamos atrasados, precisamos acelerar esse processo. Como sabemos, estamos num processo de, desculpa a redundância, mas estamos num processo de transformação planetária, porque os mundos também evoluem. A nossa casa-mãe, a Mãe Terra, que nos acolhe em seu seio, em seu ventre, está passando por um processo evolutivo e a humanidade precisa evoluir para estar de acordo com essas novas vibrações mais elevadas. Então, precisamos nos tornar seres melhores, mais fraternos, mais compreensivos, mais espiritualizados. É claro que se a gente perguntar aqui quem quer a paz no mundo, todos levantaremos as mãos, inclusive que estão online. Mas é possível que a paz do mundo se realize sem a paz do mundo interior? É possível eu desejar a paz dos meus irmãos que estão em guerra, sem eu ser um homem apaziguado? Essa é a nossa reflexão de hoje. O meu íntimo é harmonizado? O lar da minha alma, que é o meu corpo, será que ele não é agredido diariamente por emoções agressivas, por alimentos
gordurosos, etc, etc, nós precisamos retomar o controle de nós mesmos antes de desejarmos. Não estou dizendo que nós não desejamos, não podemos desejar a paz, não é isso que estamos falando aqui. É nosso desejo a paz no mundo, quanto mais rápido, melhor. Mas o nosso trabalho aqui é refletir sobre o nosso mundo íntimo. Antes de eu tentar resolver o problema de fora, eu tenho que resolver o de dentro. Então, nós estamos falando aqui do meu lar interior, que vai refletir no meu lar exterior, aquilo que nós chamamos de casa. A nossa casa é um lugar harmonizado de paz ou de conflitos? Nós podemos melhorar nosso lar? Claro que sim. A história nos conta, e eu vou ler, porque hoje nós temos tempo para ler. Nesse livro, Jesus no Lar, inspirado pelo espírito Néio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a primeira lição, culto cristão no lar. Acompanhem comigo. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizer improdutiva, aguardem isso, conversação improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Então Jesus percebeu que a conversa estava ali do Big Brother para baixo. Tá? Estava caindo a situação na casa de Pedro. Então ele resolveu arrumar um negócio lá. Ele pergunta assim, Jesus: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhe os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Jesus fez 3 perguntas. O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. E aí vem o ensinamento. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Gravaram? A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila
sem que o lar se aperfeiçoe. Então, como é que eu vou desejar a paz no mundo sem que o meu lar esteja apaziguado? Porque aí é questão de vibração. A gente emite vibrações. Depois eu vou citar um exemplo pessoal que vocês vão entender direitinho essa parte aí. Se eu lembrar, que eu esqueço rápido das coisas que eu falo. A paz no mundo, do mundo, começa sob as telhas a que nos acolhemos. Percebe? Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associados à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Perguntas profundas de Jesus. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Por isso que nós aprendemos com Jesus o vigiar e orai. Porque a nossa mente, ela viaja muito e se perde nos turbilhão da vida. O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a consomem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio de pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre com olhos humildes e lúcidos, e como se não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então vejam a nossa responsabilidade. Como a espiritualidade é bondosa, né? Eu fiz um roteiro aqui, começou diferente do que está aqui. Acho que agora dá para ir aqui. O que seria um culto? Segundo o Google, é um conjunto de ritos, cerimônias e práticas religiosas comum em diversas religiões. Óbvio, Google. Momento de aprendizado, instrução e vivência de princípios da fé cristã. Vem do latim cultus, cuidado, adoração ou cultivar. Falamos de dois tipos de lares, né? O nosso lar interior, um lar físico. Falamos do lar Mãe Terra, que nos acolhe. Falamos do lar espiritual,
o lar íntimo, o lar mental. Contando lá um exemplo, eu tinha na minha circunvizinhança, eu moro num prédio, como quase todos nós, e nessa época que eu morava sozinho, tinha os vizinhos muito barulhentos, muito confusos. E quando tomavam umas de outras, aí que o caldo entornava. Falavam aqueles impropérios, aquelas palavras, aquelas coisas, que eu me lembro que eu falava na minha infância, adolescência ali, que né, na rua a gente se diverte falando bobagens. E eram quase todo final de semana, aquela confusão num apartamento próximo ao meu. E ao fazer o culto do Evangelho no lar, sozinho, repito, eu aprendi que eu precisava orar por essas pessoas também. Já que eu estava harmonizando o meu lar íntimo e a minha casa, eu poderia estender aos meus vizinhos. E assim eu fiz por vários anos. Até que os escândalos, e foram muitos escândalos, foram diminuindo, diminuindo, até que cessaram. Eu não tive que ligar para a polícia, não tive que me indispor com os meus vizinhos. Eu apenas fiz aquilo que Jesus me ensina. Depois de anos, a minha esposa veio de Belém para morar comigo, católica, já falei aqui, católica praticante, agora ela está na igreja, fazendo o trabalho dela para Jesus. Se juntou a mim nesse trabalho. Mas vejam que a casa precisava ser arrumada para recebê-la. Uma católica que tem os seus dogmas, os seus ritos. Como assim participar de um culto espírita? Ela aprendeu que o culto não era espírita, era um culto cristão no lar. Hoje ela lê um texto espírita, dá a sua interpretação e a gente faz. Recentemente eu perguntei para ela como você se sente? Você entende? Ela, eu gosto, me faz bem, me ajuda a entender algumas coisas que na minha doutrina eu não entendo e não aceito. Agora eu entendo por que eu não aceito. Isso não a tornou menos católica, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando para que ela entenda a religião que professa e que o objetivo último é Jesus. Então, lá no começo dessa história da humanidade, ela chegava em casa esbaforida, porque as crianças do coral não querem saber de nada, porque os pais não participam, não ajudam, elas não decoram os cantos, aí a gente chega lá, soa, elas respondem daquele jeito. Aí eu, filha, por que você acha que você nasceu no meio? Por que você acha que a sua mãe levava você para a missa desde pequenininha? E lá você aprendeu a cantar, a organizar coral, a ser evangelizadora, a trabalhar com criança. Para nada?
só para satisfazer o seu ego? Não, filha. É porque se um dia você viesse para o Rio de Janeiro, você ia fazer esse trabalho. Educar é um trabalho muito difícil, exaustivo para quem quer fazer. Calma, moço. Não é todo professor que educa. Tem muita avó que não passou por um banco escolar que educa. Então, voltando ao texto, Emmanuel vai nos dizer, vai nos ensinar, no livro Vinha de Luz, a lição 133. Casa espiritual é o título. Lá Emmanuel diz assim: cada homem ou cada mulher é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Significa dizer que todo santo dia nós devemos estar com esse objetivo de melhorar. Que o nosso dia hoje seja melhor do que o dia de ontem, por exemplo. Mas não é fora de nós, não, é dentro de nós. O que eu posso fazer hoje para ser uma pessoa melhor que a de ontem? Até porque, como sabemos, a doutrina espírita, a ciência espírita também nos ensina, nós mudamos de corpo ao longo dessa jornada. O Newton hoje não é o mesmo Newton de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. O próprio espírito está em processo evolutivo. Então, sim, hoje eu consigo ser melhor do que fui ontem. Me corrigindo, vigiando a minha mente, tentando praticar uma boa ação, trabalhar com dignidade. Então, o que ele nos fala aqui é isso. Essa busca constante por melhorar-se. Se todos nós nos melhorarmos, nós ajudando na melhoria da nossa comunidade, condomínio onde a gente vive, o bairro onde a gente mora, a cidade, o país. E aí, junto com outras mentes buscando o mesmo propósito, melhorar o mundo. Aí as guerras vão acabar, os desequilíbrios vão acabar. Mas precisamos assumir esse compromisso. Um outro livro. Eu gosto de citar muitas obras que a gente não lê todos, mas a gente vai citando aqui. Está gravado no YouTube, daqui a pouco vocês vão buscar lá as referências. Eu gosto muito de um livro chamado Educação dos Sentimentos. Este aqui. Irmão Jason de Camargo, ex-presidente da Federação Espírita, se não me engano, do Rio Grande do Sul. E ele fez esse livro muito didático, falando sobre temas nossos normais, preces, emoções, sentimentos, etc. e tal. E no capítulo da prece, ele nos ensina ali o porquê da prece, da oração, da rogativa, etc, 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 numa linguagem bem simples que eu consegui entender. Lá pelas tantas ele nos diz o seguinte, nos ensina o seguinte: quando a família ora em conjunto
no Evangelho, no lar, as energias se transformam numa verdadeira muralha de proteção em torno desse lar. Lembra que a gente estava falando aqui sobre energia e você falava para mim de luzes que você via? E que essas luzes mudavam de cores e configurações? É o que nosso irmão está nos falando aqui. As energias se transformam numa verdadeira muralha de proteção em torno do lar, beneficiando os membros da família e da própria comunidade próximas a esse lar. Deu para entender? Ficou claro? Ficou tranquilo, né? Como nós podemos melhorar a nossa circunvizinhança a partir de melhorar o nosso próprio lar? Um exemplo, mais um. Neste outro livro aqui, Os Mensageiros, ditado pelo espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, olha que curioso. André Luiz vai se assustar quando ele é convidado, junto com um grupo de amigos de nosso lar, a descer a crosta, a descer aqui à Terra, para visitar o que eles chamam lá de oficina de nosso lar. Quando eles chegam aqui, é uma casa comum como as nossas. Lá vive uma viúva com seus filhinhos, 5 filhos. O que acontece ali? Ela era casada com Isidoro. Isidoro desencarna e nosso lar permite que ele continue no trabalho na casa física dele, junto da esposa Isabel, com as crianças. As crianças, 4 meninas e um menino, as meninas vieram de instâncias superiores para fazer um trabalho aqui na Terra. O menino veio de uma instância inferior. Daí a dificuldade que ele dava para a mãe. E tinham o hábito do culto no lar. E esse lar era tão organizado pelo pai que está na espiritualidade e a mãe que está materializada, que ela convidava as crianças para fazer o culto no lar. E por que era um refúgio para os irmãos de nosso lar? Porque ali eles encontravam um ambiente, a energia para a renovação das forças, para continuarem o trabalho que faziam. Então, quando eles faziam o culto no lar, a mãe com as crianças, ficavam ao redor muitos espíritos trabalhadores. A história é belíssima. Pega 3 capítulos. O 35 é chamado culto doméstico. Basicamente, no caso deles, eles liam uma passagem dos evangelhos e pegavam uma notícia do dia no jornal, revista, alguma coisa assim que interessava as crianças. Uma das crianças era sorteada para fazer a prece inicial. A mãe fazia a interpretação do texto, inspirada por um espírito que acompanhava e era, digamos assim, coordenava a reunião. Num outro momento, eles passavam a conversar sobre a notícia e faziam um link com a leitura do Evangelho.
No final, uma das crianças fazia a prece de agradecimento e iam fazer um lanche para conversar sobre tudo aquilo ali. E André Luiz vai narrar a harmonia naquele lugar ali. O trabalho que era feito ali, que transcendia aquela família. Então veja a importância de nós acendermos esta luz. Lembra que Jesus disse: brilhe a vossa luz? É isso. Em essência, nós somos luz. Isso vai nos trazer harmonia familiar, auxiliando na paz doméstica e no equilíbrio emocional. Eu e Dona Marinete em casa, nós nos conhecemos desde sempre lá em Belém. Eu praticamente a vi nascer. Éramos melhores amigos, ou melhor, eu era o melhor amigo dela. Né? Agora, quando foi viver debaixo do mesmo teto, aí os espinhos aparecem. As divergências, o orgulho aparece, a vaidade. E aí o angu, não tem como. Minha mãe dizia que panela que muito mexe, ou sai insossa ou sai salgada. O que nos ajudou? O conhecimento da doutrina. Eu brinco com essa história de que eu pedi paciência, me deram uma esposa. É sério, gente. É sério. Vale para as mães dizer, eu pedi paciência, Deus me deu filhos. Por que não? Deus me deu um marido. Por que não? Se o Newton falou que Deus se serve do outro para nos ensinar, o outro não é inimigo, não é adversário. Às vezes é espelho. Eu quero tanto aquilo que Deus, eu vou te dar uma companheira que vai te ajudar. E é isso que acontece. Estou muito melhor do que ontem, antes dela vir para mim, antes dela vir, perdão. Então, o momento que eu passei sozinho, na solidão, existe diferença entre você estar sozinho na multidão e estar sofrendo de solidão na multidão. Eu passei pelo processo de solidão e passei pelo processo de estar sozinho. Hoje, aonde eu me encontro, eu nunca estou sozinho. Então, essa transformação que eu sinto, que eu entendo, é nosso trabalho dividir com o outro, ajudar o outro nessa compreensão. Outro benefício além da harmonia familiar, benefícios do culto no lar, proteção. Lembra que a gente falou da muralha, né, lá no texto, no outro texto? Cria um ambiente de proteção contra influências negativas. Posso contar mais uma história. Hoje é dia de contar história. Até hoje a minha esposa e a minha filha lembram disso. Eu acordei assustado uma noite. E aí corri para a cozinha e vi uma pessoa tentando entrar pelo balancinho da minha cozinha. E o meu instinto primitivo de reagir àquilo ali agressivamente, né, ia me levar às vias de fato. Só que eu acordei nesse momento. É claro que eu contei para elas, elas riram a semana toda. Da outra vez, na janela, tinha um homem na janela tentando entrar no meu apartamento.
Aí, quando eu corri para abrir a porta para expulsar o indivíduo, eu acordei de novo. Depois de um tempo é que eu fui entender. O meu templo sagrado está protegido por vibrações amorosas, vibrações elevadas. Então, esse espírito jamais conseguiria adentrar o meu lar. Qual era o meu papel depois que despertei? Orar por essas almas, rezar por eles, pedir despertar de consciência, de renovação. E ao sair de casa, depender, de repente, vindo ao centro, trazê-los para serem aqui orientados. É nosso trabalho. Às vezes a coisa desenrola lá em casa, fica difícil. Quando eu estou sozinho que começa a dar errado, eu paro. Olha só, você não vai me tirar do sério não, filho. O feijão vai demorar hoje, não vou fazer. Vou fazer outra coisa. Não insisto. Lá, depois eu volto e faço o que eu tenho que fazer. A minha esposa fala que eu faço uma comida muito gostosa, melhor que a dela. Eu estou ensinando ela agora que a cozinha é um dos lugares mais sagrados, se é que tem, mas é só para dar ênfase à coisa. Um dos lugares mais sagrados que tem na minha casa. Eu não posso estar preparando um alimento que eu vou consumir, já entendendo que o meu corpo é um templo, com raiva, desequilibrado. Percebem? Filha, eu tenho que fazer isso aqui com amor. Eu estou fazendo um alimento para você e para mim. Então me deixa sozinho na cozinha. Porque eu estou emitindo para aquele alimento vibrações que vão ajudar no meu reequilíbrio orgânico, na minha saúde. Estamos falando aqui de física quântica, de uma forma diferente, mas é física quântica. Por que sai gostoso? Porque é aquilo. Eu estou fazendo aquilo ali. Perdoe-me as mulheres que fazem 10 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu tenho que fazer aquilo ali para fazer certo. Não é questão de mérito, que é melhor ou pior, não. É compromisso, é responsabilidade. Eu estou aprendendo. Por isso estou dividindo com vocês essas experiências. Também outro benefício, eu falei do estudo. Proporciona o aprendizado dos ensinamentos de Jesus de forma simples. Quando a gente cria o hábito do culto do Evangelho no lar, a nossa mente vai se abrindo, vai se organizando. A neurociência nos ensina que todas as vezes que a gente aprende algo novo, novas ligações se formam no nosso cérebro. Novas estruturas, novas sinapses. Falei bonito agora, hein? Fui buscar longe essa. Novas organizações. Por isso que eles dizem que a gente tem que aprender uma língua diferente para o nosso cérebro, porque o cérebro também é um músculo, então ele precisa de exercício também, que nem os músculos, não os meus, lógico, mas os de vocês, né? Então, nesse exercício mental de harmonia, de reflexão, de mentalização, nós vamos nos acalmando, nós vamos tendo menos taquicardia, menos dor de cabeça.
menos um monte de coisa que nos faz mal. Transformação incentiva a melhoria íntima e a transformação moral dos participantes. Nós compreendemos essa responsabilidade. Quando eu chego em casa e num determinado momento me falam, fulana está doente, fulana está assim assado, a gente emite uma vibração amorosa, mas no evangelho é que a gente irradia. E aí eu peço. Eu desaprendi a pedir por mim. Eu aprendi a pedir pelos outros. Então eu peço a Jesus que mande e envie os seus mensageiros de luz, os médicos da espiritualidade, à casa de fulano ou de ciclano, para que ele possa recuperar a saúde e voltar ao seu trabalho, etc, etc, etc. E assim a gente vai harmonizando o mundo que a gente vive. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar lá para a segunda série do ensino fundamental? Educação infantil. Você pode escolher um dia da semana, se não quiser fazer o de todo dia, um dia da semana, escolhe um horário. Se você não é espírita, você pega um texto dos evangelhos, lê aquele texto, faz uma prece inicial pedindo inspiração de Jesus ou do santo de devoção, quem você quiser. Faz isso em voz alta e tenta explicar o que você entendeu daquele texto. Você pode pegar uma leitura introdutória. Nós usamos muitos livros de Emmanuel, aqueles pequenininhos, né? Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. A gente lê ali, abre. Lá em casa é assim, a minha esposa católica abre aleatoriamente. Ela, tomara que eu escolha um que a gente ainda não viu. Aí ela abre. Aí a lição cai certinho com o que a gente vai estudar no Evangelho. Mas você já percebeu que bate um negócio? Né? Pois é. Coincidência, né, filha? Que às vezes o texto de Emmanuel é complexo, aí ela não tem um vocabulário mais apurado, ela não entendi nada, essas palavras aqui, a gente vai para o Evangelho e o Evangelho complementa. Aí ela faz a leitura da página e eu faço a leitura do Evangelho e interpretação. Depois, nós comentamos, a gente conversa sobre. Aí ela traz questões da igreja, dos amigos, do trabalho dela, eu também complemento ali. Quando ela está inspirada, eu peço para ela fazer a prece de agradecimento. Ou quando eu faço uma prece intercessória irradiando para os meus vizinhos, para o mundo que eu vivo. O padre da igreja dela. Ela fica surpresa porque eu oro pelo padre. Então, hoje nós nos tornamos pessoas melhores, mais compreensivas, por conta do culto que nós fazemos em casa. Nós também colocamos 2 copos d'água. Esses copos d'água sofrem o mesmo efeito que a água que a gente coloca ali, elas são fluidificadas pela espiritualidade, energizadas, de acordo com as nossas necessidades. No final, a gente bebe aquela água ali. Eu falo para ela, é igual a sua água benta lá da igreja, só que aqui você bebe. Você não toma banho, aqui você bebe. Então, para concluir, gente, que eu acho que vai ter almoço hoje, Dia das Mães. Paulo vai nos falar na primeira carta aos Coríntios. É só agora reforçando, né, o que a gente já falou. No capítulo 4, versículo 16. Ainda que o nosso
homem exterior se corrompa, vou repetir, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Não por acaso Jesus nos ensinou a viver no mundo, mas não ser do mundo. Porque somos seres espirituais. Nós vamos passar por aqui. Se na prova final nós formos reprovados, a gente vai voltar pela lei de reencarnação para repetir de ano. Não queiram repetir de ano, é mais difícil. Lucas, corroborando o que Paulo falou, vai dizer lá no capítulo 17, versículo 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior, também nos convidando a essa renovação íntima. E Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração feita por um justo vale muito em seus efeitos. Quando você se sente justiçada, justiçado, desejando firmemente aquele bem, nós não fazemos ideia de aonde chega essa vibração, mas vai longe, muito longe. Quem ainda não tem o hábito do culto do Evangelho no lar, eu os convido a toda sexta-feira, às 8 da noite, a nossa professora Olegária e o nosso professor Welles da casa fazem o culto no lar, pelo YouTube, transmitido pela Casa de Estudos Espíritas Rita de Cássia do Leblon. Ela nos conta que ali vai emanando vibrações que chegam a todas as casas que estão conectadas naquele momento ali. Então participem, entrem por curiosidade às sextas-feiras que vocês vão se sentir muito bem. E aprender a tomar gosto e criar esse hábito que Jesus nos ensinou lá na casa de Pedro. Chegamos ao final. Vamos ser lembrados dos grupos de estudos que temos na casa. Eu participo de umas quartas-feiras. Como são online, também são cultos no lar. São vários lares irmanados e congregados, voltados para um mesmo objetivo, que é estudar, aprender. E ali vão estar conosco os nossos anjos guardiães, nossos espíritos, os espíritos familiares que querem o nosso bem, que velam por nós, os nossos mentores, os mentores da casa, os organizadores dos grupos de estudo, espiritualmente falando. Olha quanta gente! Porque quanto mais nós nos juntarmos às pessoas boas, melhores nos tornamos. Por outro lado, quando a gente se junta com os não tão bons, a nossa tendência também é não fica legal, percebem? Obrigado, meus queridos e queridas, por mais esta oportunidade que a Casa de Bezerra nos ofereceu. Eu espero ter, em algum momento, alguma frase, alguma lembrança, tenha tocado o coração de vocês neste dia. Então, como formos para os nossos lares comemorar o Dia das Mães, na hora da ceia ali, se pudermos lembrar da Mãe das Mães,
Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos trouxe Jesus para nos guiar nessa difícil jornada que é viver neste mundo de provas e expiações, ainda, porque daqui a pouco vai estar regenerado e eu quero estar nele. Estamos trabalhando para isso. Um bom domingo, um bom Dia das Mães para as mamães, papais, filhos, famílias. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado.